E as obras do anexo da Câmara Municipal de Ribeirão só devem ser retomadas depois de uma auditoria. Os vereadores também vão abrir uma CPI para investigar e entender por que a entrega do prédio ainda não aconteceu. A Câmara Municipal já pagou R$ 6.400.000 para a construtora Cedro. E para que a obra do anexo, que começou em 2015, seja concluída, terá que gastar 3 milhões ou mais. O valor ainda não foi definido porque a empresa ainda está elaborando um estudo técnico. Tivemos reunião com a construtora, com os representantes da construtora. Eles ficaram de fazer uma readequação, um estudo naquilo que já foi feito e apresentar para nós uma nova proposta. Isso será no dia 31 de janeiro. Mas, independente disso, nos antecipando aí, já estamos com o processo de licitação em andamento na Câmara Municipal para que a gente possa contratar uma empresa para fazer uma auditoria nessa obra. A contratação da empresa que vai auditar a obra deve demorar 2 meses. O valor gasto também não foi definido, mas a presidência diz que precisa saber se o que foi estabelecido no contrato foi realmente cumprido. Segundo a Cedro, o anexo não foi concluído porque faltam adequações que deveriam ter sido realizadas pela própria Casa de Leis. A construtora diz que alertou a Câmara em novembro de 2015 e maio de 2016 que se os serviços como o sistema de climatização, rede de comunicação e projeto de combate a incêndio não fossem realizados pelo Legislativo, o cronograma de entrega seria comprometido. Na época, quem estava à frente da Casa de Leis era Walter Gomes, que atualmente está preso em Tremembé e é investigado pela Operação Sevandija. Se houve, da parte da construtora, que alertou alguém da Câmara, alertou o engenheiro, alertou o responsável pela obra do que estava faltando, se ele tem isso por escrito, então aí a construtora deixa a sua responsabilidade e a responsabilidade passa do engenheiro responsável pela obra. Quando a construtora vem e apresenta que houve mudanças, que alguém lá atrás autorizou respectivas mudanças, nós temos que apurar. Não estávamos na mesa na ocasião, não posso endossar o que foi feito, então nós só vamos dar sequência de fato a essa obra quando tivermos essa segurança jurídica. Para o vice-presidente do Comur, Conselho Municipal de Urbanismo, o projeto tem várias falhas, como não ter levado em consideração a arquitetura do primeiro prédio da Câmara. A construção deveria ter sido melhor discutida e planejada. Como é que você pode fazer e entregar um prédio cuja responsabilidade civil é da construtora contratada, se você não está elaborando os projetos complementares de hidráulica, de elétrica, de incêndio? Então, são muitos projetos que devem estar prontos antes de começar a obra. O vereador Otoniel diz que ainda esta semana vai protocolar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o projeto. Em junho do ano passado, a obra foi paralisada depois que uma ação popular questionou os gastos públicos em uma época de crise. Nós tivemos aí 6.800.000 de verba pública investido, então é necessário que a gente faça uma investigação. E se tiver desvio de verba pública, se tiver mau uso do dinheiro público, nós vamos pedir aí que seja penalizado quem quer de direito que foi responsável pela obra. Sem prazos definidos e com a casa mais cheia, afinal este ano são 27 vereadores eleitos, o jeito vai ser continuar em gabinetes e salas improvisadas. Fica ruim para a cidade, ruim para a Câmara Municipal você receber uma pessoa no seu gabinete, um gabinete improvisado. Infelizmente, nós temos aí 5 gabinetes improvisados e vamos manter dessa forma, porque nós não temos outra alternativa. Enquanto não tiver essa auditoria que nos dê o respaldo jurídico, nós não podemos fazer nada em relação ao anexo da Câmara Municipal. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Se tudo o que vimos na reportagem pode ser consequência da falta de planejamento. E sobre este assunto eu converso agora com José Elias Domingos, cientista político. José Elias, faltou planejamento e conhecimento técnico para fazer a licitação? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. Sem dúvidas, né? Faltou planejamento porque a gente está vendo uma obra sendo construída com dinheiro público e com inúmeros problemas. Nós temos problemas de acabamento. Inclusive, nós não temos nenhum sistema de prevenção de incêndio, que era uma das alegações iniciais para a construção desse prédio.
Eu posso acrescentar ainda mais 2 ingredientes nesse imbróglio todo. Uma é a questão da transparência. Faltou um maior diálogo com a população, explicando do porquê desse anexo da Câmara. E uma outra questão é a questão ética, né? Será que os vereadores precisam de gabinetes tão grandes em uma cidade onde pessoas não têm nem onde morar? Mais uma vez, vai sobrar para os cofres públicos? Claro, essa Câmara está sendo construída, esse anexo está sendo construído com dinheiro público. Esse orçamento que inicialmente estava previsto em quase 7 milhões, ele vai para 10 milhões. Pensa só, vamos fazer um comparativo aqui. Uma construção de uma unidade, uma creche, ela custa em torno de 1,5 milhão. Pensa que em Ribeirão Preto nós temos 4 mil crianças sem creche. Em compensação, tem vereadores que estão preocupados mais com o tamanho do seu gabinete do que investir necessariamente, por exemplo, em educação e saúde. Ribeirão Preto, ele vive o resultado de uma má gestão das outros anos de política, né? E fazer uma auditoria da obra e uma CPI vão realmente resolver o problema? Na verdade, em si não resolve, porque o prédio ele já está praticamente, as obras estão em andamento, ela provavelmente deve ser terminada ainda esse ano, mas a CPI ela tem uma função importante, que é uma função de investigação. Toda comissão parlamentar de inquérito, se ela for muito bem conduzida, ela pode inclusive detectar problemas que inicialmente não estavam no contrato, além do que revelar interesses obscuros que estavam por trás de, por exemplo, você efetivar tamanha construção, efetivar tamanha obra diante da crise política que nós vivemos em Ribeirão Preto. E como os vereadores devem conduzir os trabalhos para que as obras sejam finalizadas? A palavra, nesse caso, é transparência. Acho que essa nova Câmara ela precisa inicialmente ter preocupação sempre em mostrar para o cidadão ribeirão-pretano o que tem acontecido em Ribeirão Preto em relação a essa má gestão do dinheiro público. Então, essa CPI ela vai ter que ser muito bem conduzida e, principalmente, vai ter que ser muito bem divulgado os seus resultados. A população precisa ter ciência urgente de como que movimenta, de como que está sendo feita a política em Ribeirão Preto. Ok, José Elias, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a CODEP pode estar cometendo os mesmos erros do passado. Com você, Pussi. Ok, Gislene, obrigado. Até já.